Olá, tudo bem? Hoje começaremos a estudar o capítulo 3 do livro de Apocalipse. E este capítulo inicia-se com a quinta das 7 cartas que Jesus envia às igrejas. Carta à igreja de Sardes. No versículo 1 lemos: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Como já vimos anteriormente, Éfeso era a porta natural de acesso à província da Ásia. A estrada imperial começava ali, em Éfeso, e corria rumo ao norte para Esmirna, a Pérgamo, e a leste para Tiatira, e tomava então o rumo sudeste a Sardes. O texto diz aí, os 7 espíritos. Nós já vimos no capítulo 1 que esse termo 7 espíritos significam o Espírito Santo na integralidade de suas multiformes energias e várias formas de operar no ser humano. O nome Sardes significa cântico de alegria ou aqueles que permanecem. Cântico de alegria porque era realmente um motivo de alegria naquele tempo, porque o povo de Deus estava saindo daquela grande tribulação, daquela perseguição que sofreram por causa da sua fé. A perseguição estava no fim. E aqueles que permanecem, porque foi somente como resultado da reforma que alguns do povo de Deus subsistiram. Mas mesmo essa nova vida promissora logo tornou-se debilitada e estava prestes a morrer. Essa igreja tinha grande reputação, mas a realidade desmentia o nome. Nós não podemos descansar no passado. Precisamos viver pelo atual serviço nosso a Deus. A igreja de Sardes representa as igrejas reformadas desde o final do período da perseguição até ao despertamento do advento, que ocorreu no princípio do século XIX. Foi nesta fase que ocorreu então a reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na igreja dominante da época, que era a igreja católica apostólica romana, cartazes com 95 teses da justificação pela fé. E foi então nesta fase da igreja que esse poder dominante, essa igreja que até então dominava, começou a ruir. A igreja que havia sido fundada por Jesus estava se divorciando dele, ou seja, se apostatando, se afastando de Jesus, se afastando das verdades que ele ensinou. Essa igreja oficial que dominava na época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, iniciou-se lá em Pérgamo, onde se uniu com o Estado. E é interessante notar que ainda hoje as leis desta igreja são quase que completamente iguais às leis do antigo Império Romano, chamado direito canônico da igreja, ou seja, igual às antigas leis do direito romano. Mais à frente falaremos mais sobre esse assunto. Vamos ver aqui algumas características da cidade de Sardes. A Acrópole, ou seja, a parte superior da cidade de Sardes, estava no monte que se erguia sobre um vale. A maior parte da cidade ficava no vale abaixo. As estradas que seguiam os vales eram importantes para o comércio e para a comunicação. Sardes foi construída sobre uma rocha e se tornou a capital da antiga monarquia lídia, que é um dos reinos mais antigos do mundo. Foi fundada no século XII a.C. A cidade era inacessível, exceto por uma passagem estreita, muito inclinada e facilmente fortificada e vigiada. Sardes era considerada por esse motivo uma fortaleza impenetrável. Mas, por causa da sua autoconfiança e descuidos, ela foi capturada várias vezes. Ela também foi devastada por um terremoto em 17 d.C. Em 1402, Tamerlane destruiu a cidade e ela jamais foi reconstruída. A grande praça, mostrada aqui, estava localizada próximo ao centro da cidade. Na época do período romano, Sardes tinha pouca ou nenhuma influência. Sua glória estava no passado. Hoje vê-se o mato se desenvolvendo em suas ruas
sepulturas de monarcas esquecidos e ruínas de templos, colunas de mármore erguidas em direção ao céu, onde antes fora o salão de banquetes da realeza. Algumas poucas cabras são os únicos habitantes de uma cidade que no passado fora motivo de inveja. Sardes, a cidade que outrora vivera, mas agora está morta. Podemos ver aí como é passageira a grandeza humana. Um enorme templo de Ártemis foi construído em Sardes no quarto século a.C. Ela era a principal divindade cultuada em Sardes, assim como o era também em Éfeso e em outras cidades. Ártemis e seu irmão Apolo eram considerados filhos de Zeu e Leto. Aqui temos o templo de Ártemis de um outro ângulo. O coração do santuário era o edifício dentro do templo, no qual uma estátua de ouro da deusa foi colocada. Ao redor estava o pátio sagrado cercado por colunas, e ofertas eram oferecidas então em um grande altar. Aqui temos ruína das termas, que era localizado na parte central da cidade. O ginásio e as termas eram uma parte importante da vida cultural em Sardes. Essa foto é a entrada da sinagoga, localizada na parte central da cidade. Sardes tinha um templo da deusa Hera, que era considerada mulher de Zeus. Ela era uma divindade associada com o casamento e a vida da mulher. Demétrio, era o deus dos frutos da terra, também tinha um templo em Sardes. A cidade teve seu templo local para Augusto no século V a.C. Para mostrar sua devoção à família imperial, a cidade também consagrou um culto à estátua de Augusto, filho de Gaio. Quanto ao elogio, é interessante que até agora as mensagens começam com palavras de elogio, mas essa igreja não recebe essas palavras de elogio, mas apenas reprovação. A igreja de Esmirna que nós vimos e a de Filadélfia que nós vamos ver ainda não recebem culpa. Já essa igreja de Sardes e também a igreja de Laodiceia, que veremos mais adiante, não recebem elogios. Mas apesar de tudo, ainda restavam alguns poucos, naquela fase da igreja, que não tinham contaminado seus vestidos. E a reprovação para essa igreja nós vemos: tens nome de que vives e estás morto. Ela teve um bom começo, mas um final ruim, uma mudança para pior. Foi chamada de a cidade da morte. Em todos os aspectos, ela contrasta com Esmirna, que era chamada de a cidade da vida. Assim como a cidade de Sardes terminou em não mais que ruínas, a carta à igreja de Sardes respira morte, ou seja, aparência sem realidade, promessa sem cumprimento, exterior demonstração de força traída pela falta de vigilância e descuidada confiança. Sardes simboliza a Igreja da Reforma, cobrindo os séculos XVI, XVII e também a maior parte do século XVIII. O protestantismo foi fundado como um protesto contra as doutrinas e práticas corruptas do romanismo. O nome ainda prevalece cheio de vida e boa reputação, mas perdeu em grande medida o seu significado. Igreja alguma e nenhuma pessoa pode viver de reputação passada, não importa quão extraordinária tenha sido essa reputação. O protestante médio ignora a grande verdade da justificação pela fé e outras doutrinas fundamentais do protestantismo. A falta de conhecimento das Escrituras tem produzido debilidade espiritual e conformidade com o mundo em muitas igrejas, roubando o protesto de muitos protestantes. Aos poucos, esse protesto foi abandonando seu objetivo, ficando apenas com o nome. Muitas igrejas atualmente se dizem protestantes, mas na realidade não defendem mais aquelas verdades que defendiam no início de sua luta. O nome protestante foi dado, inclusive, pelos próprios católicos. Quando Lutero foi interrogado quanto ao verdadeiro dia de guarda, por exemplo, ele disse que se já havia causado tanto tumulto, levantando outras verdades, que essa seria ainda pior. Em outras palavras, ele preferiu ficar quieto para não aumentar o tumulto. Então, foi uma reforma parcial, infelizmente. O livro de Oséias diz: meu povo perece por falta de conhecimento.
Nos versos 2 e 3, nós veremos o conselho de Jesus para essa igreja. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O texto diz que eles deveriam ser vigilantes e arrependerem-se. Como são importantes estas palavras à luz da história da cidade. Por não ser vigilante, a cidade foi capturada várias vezes, como nós dissemos. O cristão não ousa ter excesso de confiança. Deve pensar que o que está em pé, como diz 1 Coríntios 10, versículo 12, cuide para que não caia. O texto diz, virei como um ladrão. Nessa expressão, Jesus diz para nós estarmos sempre alertas. Porque se nós não estivermos preparados, poderemos ser pegos de surpresa, assim como um ladrão que quando vai assaltar não avisa antes, ele simplesmente chega de surpresa. Em Mateus 24, versículos 42 e 43, Jesus também faz referência à sua vinda como um ladrão. O texto diz, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mas é interessante notar também que Jesus deixou sinais que ocorreriam próximo à sua volta. E se você quiser conhecer mais sobre esses sinais, entre no link que estamos colocando aqui. Ele não marcou a data do seu retorno, mas ele deixou então esses sinais como um relógio avisando a hora que ele viria. O verso 4 diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Veja só aí, umas poucas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Como um todo, a igreja não recebe elogios, mas haviam ali alguns, bem poucos, que receberam esses elogios. Mateus 7, versículos 13 e 14, diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. A porta larga, espaçosa, o caminho fácil que conduz à perdição é infelizmente o caminho que a maioria escolhe. Justamente por isso, por ser fácil, Já o caminho estreito, o caminho mais difícil, são poucos, como diz o texto, que a encontram. Portanto, a verdade anda do lado da minoria, infelizmente. E a igreja dominante, na época, não estava com a verdade. Como diz aí o próprio texto de Mateus, confirmando que é a minoria quem, infelizmente, segue a verdade. Os valdenses faziam parte dessa minoria. Eles eram fiéis e eram perseguidos por essa igreja dominante. Mesmo em Sardes, haviam uns poucos que não tinham contaminado seus vestidos. É uma linguagem figurativa significando que eles continuaram sendo fiéis a Deus. Nos versos 5 e 6 nós encontramos a promessa a essa igreja. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto diz aí vestiduras brancas, ou vestes brancas, dependendo da tradução. Naquela época, em Roma, a toga branca simbolizava triunfo e gozo, e era usada pelos candidatos a elevados cargos. Já o preto simbolizava tristeza e derrota, e era usado por escravos ou cativos. O branco também é símbolo de pureza e justiça, e refere-se aí àqueles que se revestem da pureza e da justiça de Cristo, como podemos ver também em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. O vencedor também terá seu nome escrito no livro da vida. Este é o livro que tem registrado os nomes dos que aceitaram a Jesus. O Salmo 69, versículo 28, faz uma menção a este livro da vida. Diz o seguinte: sejam riscados do livro da vida
e não sejam inscritos com os justos. Existem outros livros de registro no céu também. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre este e outros livros, acesse o link abaixo. Que o seu desejo e o meu seja o de fazermos parte desta minoria sincera que, apesar das circunstâncias, escolhem servir a Deus. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.